Bom dia para você, meu querido. Mais uma Manhã com Deus começando por aqui. Vim trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração essa semana. E a palavra de Deus para essa semana tem como título Palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 13, versículo 18, que diz: E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Convicção. Convicção é a chave da obediência a Deus. Quanto mais convicto você está daquilo que Deus te falou, mais obediente você é ao Senhor. Aqui nesse trecho conta de quando Deus rasgou o trono, rasgou ali o reino de Israel da mão do filho de Salomão e entregou a um servo dele que chamava Jeroboão. E ali esse servo de Salomão, ele recebeu 11 tribos das 12 tribos de Israel. Isso ficou somente uma, a tribo de Judá, onde ficava Jerusalém, na mão do filho de Salomão. Jeroboão, ele foi escolhido antes mesmo de Salomão morrer para este cargo, para esta função, para este propósito. Mas Deus disse a ele que se ele permanecesse em seus caminhos, fazendo a sua vontade, caminhando segundo os seus preceitos, andando conforme Davi andou, ele estaria com ele, o prosperando e o abençoando. Mas quando Jeroboão tomou posse do trono, logo ele se perdeu e pecou contra o Senhor. Ele construiu 2 bezerros de ouro e instituiu ali naquela região da parte de Israel, onde estavam as 11 tribos de Israel, novos altares, novos sacerdotes de acordo com a sua vontade, um novo templo para adorar aqueles 2 bezerros de ouro, para que o povo não precisasse sair ali da região do norte e ir até Jerusalém, onde Judá estava, ali em Jerusalém, onde ficava Judá, para que eles não precisassem ir até aquele lugar adorar o templo do Senhor ali, porque ali ficava o templo do Senhor em Jerusalém, em Judá, com medo daquele povo ir até ali, e ali eles se convertessem ali, aquele outro rei, que é o rei de Judá, que ficou liderando somente Judá, e assim quisesse destituir Jeroboão do trono e o matar, e ainda talvez até teriam matado. Então o medo de Jeroboão é que ele perdesse o trono, ainda fosse morto, porque aquele povo tinha a adorar ali em Jerusalém e acabou se convertendo aquele rei ali de Judá. Então, para ele evitar toda essa situação, o que ele fez? Ele pecou contra o Senhor. Construiu 2 bezerros de ouro e fez tudo que não agradava ao Senhor, levando o povo à idolatria a 2 bezerros de ouro. Então, um dia, ele estava ali queimando incenso em um desses altares e chega um homem de Deus para entregar uma mensagem para ele. E diz a ele que ali naquele altar, alguns ossos humanos seriam queimados, que seriam os ossos do próprio sacerdote que ele instituiu. Então Jeroboão estende a mão contra aquele profeta, contra aquele homem de Deus, e a mão de Jeroboão seca no mesmo momento. Então ele pede misericórdia, pede para que o homem de Deus orasse a Deus, pedindo para ele a mão dele de volta, e o homem de Deus ora, e Deus restitui aquela mão. Então Jeroboão fala a ele: então venha, coma comigo agora, beba comigo, já que foi restituído e está tudo certo. Então o homem de Deus diz a ele: não, Deus me deu uma ordem dizendo que não era para mim comer e beber neste lugar, não era para me voltar pelo meu caminho que eu vim. Então o homem de Deus segue seu caminho com a sua mulinha, e ali aquela história espalha e chega até a casa de um velho profeta, essa história. E o velho profeta arruma sua mula e vai atrás daquele homem de Deus que estava no meio de toda aquela história. E ele encontra ele no meio do caminho, sentado debaixo de um carvalho. E ali ele chama o homem de Deus: vamos ali comer na minha casa. E o homem de Deus diz: não, Deus me deu uma ordem que não era para mim comer naquele lugar, nem beber naquele lugar. Então aquele profeta, aquele velho profeta mente para ele, diz: eu também sou profeta. E Deus mandou um anjo até minha casa e disse para mim vir te buscar e levar você para comer e beber na minha casa. E aquele homem de Deus, que tinha uma palavra do Senhor, acreditou na palavra do profeta que estava mentindo e seguiu a ele. Aqui nós vemos um grande homem de Deus que, apesar de toda unção e poder, cai em uma mentira mal lavada ainda por cima. E por causa disso ele até mesmo morre, por causa dessa mentira e porque desobedece ao Senhor. Uma ordem clara Deus tinha dado a ele, uma ordem clara e objetiva: não coma e não beba ali. Vai embora e não volte pelo mesmo caminho que você foi. Vai por outro caminho. Mas aquele homem de Deus
não teve convicção da voz de Deus, não teve convicção daquilo que Deus tinha falado a ele. Lhe faltou convicção. Aquele homem que foi tremendamente usado ali, entregou uma mensagem duríssima para um rei. Quando o rei estende a mão contra ele, aquela mão do rei seca no mesmo momento, e diante da oração daquele homem de Deus, Deus restitui a mão do rei. Olha o tanto que esse homem era usado tremendamente pelo Senhor. Ainda assim, aquela unção e aquele poder não fez diferença. Não fez diferença porque ele simplesmente não tinha convicção plena na voz do Senhor, na palavra que Deus tinha lhe entregado. A falta de convicção pode matar o mais poderoso profeta. Essa que é a grande verdade. Convicção é a obstinação. É uma pessoa que não desiste facilmente daquilo que acredita, daquilo que tem convicção, que chega a ser mesmo, até mesmo ser um teimoso, né, aos olhos das outras pessoas. Isso é ser convicto, é ter convicção daquilo que acredita. E a convicção é que fez Abraão seguir a Deus, seguir sem rumo em uma terra que não conhecia, diante de uma palavra que Deus tinha dado a ele. Foi a convicção e a fé que fez ele fazer isso. E a convicção e a fé que fez também Noé construir uma arca em um tempo que não chovia. Foi a convicção naquela palavra que Deus tinha entregado a ele. A convicção, ela é necessária para a nossa vida com Deus. Ela é necessária porque sem ela, diante do primeiro vento de doutrina ao contrário, nós nos perdemos. Nós seguimos a outros, não a palavra do Senhor. A convicção é que nos faz seguir em frente, resistir, persistir e continuar apesar de tudo estar contra aquela palavra que Deus nos deu. É a convicção, é a fé naquilo que Deus nos diz que nos faz seguir em frente, apesar das circunstâncias estarem ao contrário daquela palavra. A convicção faz parte da história dos grandes e homens de Deus, aqueles que receberam a palavra de Deus e seguiram até o fim aquilo que Deus tinha falado, apesar das circunstâncias estarem contra aquela palavra. E Deus muitas vezes ele nos testa essa nossa convicção, se de fato nós vamos seguir aquilo até o fim. Foi por isso que ele permitiu que aquele profeta, aquele velho profeta, fosse ali e mentisse. E nada acontecesse, simplesmente ele mentiu e ficou por isso. Simplesmente. O profeta, ele foi testado, aquele homem de Deus, ele foi testado ali, diante daquela mentira, para ver se ele de fato estava convicto na palavra que Deus tinha dado a ele, se ele seguiria a palavra de Deus ou a de homens, se ele seguiria a palavra que veio para ele, da parte de Deus, de forma tão particular, objetiva e clara, ou se ele seguiria a palavra de um homem que pode estar mentindo, tão pecador como eu e você. E ele simplesmente se perdeu ali. Ele perdeu. A convicção resulta em uma obediência total ao Senhor. Uma obediência total e firme em Deus. A falta de convicção levou esse homem a morrer. Continuando aí nessa história, ali quando ele chega na casa do velho profeta, aquele homem vai comer com o velho profeta, aquele homem de Deus. E ali mesmo na mesa, Deus usa aquele velho profeta e fala para ele: você não vai ser colocado junto com seus pais na sepultura dos seus pais, porque você vai morrer por causa da sua desobediência, porque você não obedeceu a palavra do Senhor. E Deus usou a própria boca do velho profeta. E o que aconteceu? Ele terminou de comer, o homem de Deus, se levantou e foi embora no meio do caminho. Um leão simplesmente o ataca e o mata. Nem mesmo come, ele simplesmente o mata. Amando de Deus. Então, a falta de convicção nos mata. Ela mata a nossa fé. Ela mata o grande profeta. Não importa o tamanho da unção e do poder que você carrega, se você não tiver convicção naquilo que Deus te mandou, você não vai resistir. Na primeira palavra ao contrário, você vai se perder. Então, a convicção é o que nos faz seguir no caminho que Deus nos mandou. Seguir a palavra de Deus em vez de homens. Aqui em Gálatas 1:8, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu
Vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. O que quer dizer seja amaldiçoado? Ele já está dizendo aqui, não importa o que outro venha te dizer. Confie naquilo que Deus está te falando agora. Esse evangelho foi te dado aqui desse jeito. Se nem mesmo um anjo aparecer para você, você não pode acreditar, você tem que acreditar naquilo que Deus te disse. Paulo já estava nos avisando que nós teríamos que ter convicção plena naquilo que Deus nos fala. Por quê? Porque ele sabia que teria muitos homens e mulheres se perdendo atrás de outros homens. Que se dizem grandes homens de Deus. Então, que eu e você possamos ter convicção naquilo que Deus nos fala. Independente daquilo que Deus falou para o outro, Deus está falando com você desse jeito, siga o que Deus te disse. Tenha convicção na palavra que o Senhor te entregou. Não siga homens, siga Deus, a palavra de Deus. Você tem um único Deus, que é o Senhor. E você tem o próprio Espírito Santo de Deus para te guiar, não a homens. É claro que Deus usa homens, é óbvio que Deus usa sim homens, mas se Deus te dá uma palavra diferente do que falou para aquele homem, siga aquilo que Deus te falar de forma convicta. Siga até o fim, porque Deus falou diretamente com você. Não importa se um anjo aparecer para você, igual diz aqui Paulo. Siga o que o Senhor está te dizendo. O que Deus te disse, não o que o homem se levantou e falou. Não importa se é um anjo, se é um homem. Siga a palavra do Senhor. E essa é a palavra que eu tenho hoje para você. Nós estamos vivendo em um tempo que muitos estão se perdendo atrás de outros homens. Homens que podem pecar, falhar e errar. Se perder e levar muitos a se perder. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não por homens que pode estar mentindo, enganando e sendo usado pelo próprio diabo. E essa palavra que eu tenho hoje para você, vigie, ore e siga o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que você deve seguir. Em nome de Jesus. Essa palavra que eu tenho hoje para você, que você possa refletir sobre ela, que ela possa te ensinar e possa te levar a um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Se você gostou, curte, comente, envie para 10, 20, 30 pessoas essa palavra. E sábado que vem nós estamos aqui para mais uma palavra de Deus, para a última desse ano de 2024. Em nome de Jesus. Até lá. Fique com Deus e até mais uma Manhã com Deus.